Piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento é uma técnica muito usada para reformas. Quando você quer dar uma repaginada na sua casa e você não quer fazer quebra-quebra, não quer aquela quebradeira, não quer sujeira, geralmente você opta pelo assentamento do piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento. Só que essa facilidade no assentamento pode se tornar uma grande dor de cabeça se você não levar em consideração alguns pontos que eu vou falar para você agora. O primeiro ponto, quando você for fazer piso sobre piso, você tem que entender que todas as folhas de porta da sua casa terão que ser cortadas. Por quê? Sobre o piso antigo vai subir a milimetragem do piso atual com a argamassa também. Então, a folha da porta da sua casa, ela foi deixada para a altura do piso antigo. Então, para a colocação de um piso novo, você vai ter que cortar todas as folhas de porta da sua casa. Se for de madeira, essas folhas ficam mais fáceis de ser cortadas. Agora, se ela for de alumínio, de ferro, aí você vai ter uma pequena dor de cabeça. Segundo ponto é a parte hidráulica. Quando você vai fazer revestimento sobre revestimento em banheiro, lavanderia ou cozinha, você tem que entender que todos os acabamentos dos registros foram colocados para o piso antigo. Agora, como você vai colocar um revestimento sobre revestimento, você vai ter a milimetragem do revestimento mais da argamassa, você vai ter que colocar prolongadores em todos os registros para você poder dar acabamento. Outro ponto são as caixinhas de luz. Elas são colocadas com parafusos. Quando você vai fazer revestimento sobre revestimento, você tem que colocar esse acabamento com um parafuso maior. E terceiro, as guarnições das portas. As guarnições já estão para um piso antigo. Então, se você vai colocar revestimento sobre revestimento, você vai ter que fazer uma guarnição específica para fazer a cobertura desse novo revestimento. Outro ponto importante que você tem que levar em consideração quando vai fazer piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento é a aderência da argamassa. Pessoal, em revestimentos muito polidos, muito lisos, o ideal é você auxiliar a aderência da argamassa fazendo um lixamento das peças que são muito lisas para melhor aderência da argamassa. Outro ponto também é que sobre o revestimento antigo não pode ter nenhum tipo de impregnante, não pode ter cera, não pode ter resina, não pode ter gordura. Tudo isso impede a aderência da argamassa sobre o revestimento antigo. Então, se você tem um box do seu banheiro, por exemplo, vai fazer piso sobre piso, esse box, por exemplo, tem óleos corporais, tem resíduos de shampoo, de sabonete líquido e tudo mais. O ideal é fazer uma boa limpeza ou, de preferência, um lixamento com um rebolo diamantado para você melhorar a aderência da argamassa. E falando em argamassa, a argamassa para piso sobre piso tem que ser específica para esse fim. Nós vamos usar nesse revestimento que vocês estão vendo, essa argamassa aqui, uma argamassa tipo AC3 flexível, e ela tem a abrangência de colagem de sobreposição de até 1,20 m por 1,20 m. Como o nosso revestimento é menor que 1,20 m por 1,20 m, então ela está dentro do escopo do trabalho que nós vamos fazer. Outro ponto importante, pessoal, é que essa argamassa tem que ser preparada mecanicamente. Toda argamassa preparada mecanicamente, ela fica mais homogênea e os componentes químicos dela têm uma interação melhor. Então, dessa forma, com essa argamassa preparada mecanicamente, nós conseguimos ter uma perfeita aderência da colagem do piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento. Por fim, vamos conferir se tem alguma peça solta ou oca. Com um cabo de madeira você consegue fazer isso facilmente. Se tiver, é só retirar e igualar com massa. Se não tiver, é só assentar o piso. E o procedimento para a instalação do piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento, que é o nosso caso aqui, é o seguinte: com uma desempenadeira de 10 mm, eu vou aplicar uma camada de argamassa no revestimento já instalado e vou, após fazer a remoção da poeira ali no verso do porcelanato, aplicar também uma camada de 10 mm no porcelanato que nós vamos assentar. Lembrando que os cordões da argamassa, ele tem que ficar paralelo uns com os outros, porque depois nós vamos fazer o arraste, a compactação, haverá a expulsão do ar de trás dessa peça, ela ficará com uma compactação bem feita, assim uma colagem tranquila, sem dor de cabeça. Nós vamos fazer o procedimento da instalação da mesma forma em todas as peças. Então, se você está fazendo a instalação de piso sobre piso, revestimento sobre revestimento, toda a instalação deve ser feita da mesma forma. Dupla camada, cordões paralelos, compactação, de preferência com uma máquina elétrica como nós estamos usando, martelo vibratório. Depois disso, nós vamos fazer a colocação das cruzetas com 1,5 mm, com o nivelador de 1 mm para ele ficar folgado na hora de cortar.
nós vamos travar essas peças com niveladores de piso, vamos esperar secar. Depois de todas as peças colocadas, vamos remover os niveladores, fazer a limpeza e agora é a hora do rejuntamento. É só escolher a cor do rejunte que mais se harmoniza com o produto que você instalou e aí é só fazer a aplicação, fazer a remoção dos resíduos, fazer a limpeza final e está pronto o seu piso sobre piso ou revestimento sobre revestimento. E aí, pessoal, gostaram desse passo a passo incrível de assentamento de revestimento sobre revestimento? O mesmo processo que eu usei na parede, nós também podemos usar no chão, piso sobre piso. É só seguir a mesma lógica do vídeo que você assistiu e você vai conseguir fazer a sua reforma, vai reproduzir isso da melhor maneira possível e deixar a sua casa show de bola. Pessoal, vou ficando por aqui, mas em breve eu volto com mais dicas de assentamento de pisos e revestimentos para vocês aqui. Valeu!